É isso aí. Gente, vamos lá então. O IPEC, a pedido por encomenda do Globo, fez uma pesquisa para avaliar o governo Lula. Então, o governo Lula é aprovado por 37% e reprovado por 28%. Essa pesquisa foi divulgada hoje pelo jornal Globo, que aponta que os 37% dos brasileiros classificam a terceira gestão do presidente Lula como ótimo ou bom. Os que classificam como regular são 32%, enquanto aqueles que avaliam como ruim ou péssimo somam 28%. Os que não sabem ou não responderam são 3%. 53% aprovam a maneira de governar do presidente Lula. O IPEC também questionou essa questão, né? 53% disseram que aprovam e os que desaprovam são 40%. Quem não respondeu ou não sabe, 7%. Vou só mostrar o gráfico para vocês terem uma ideia. Saiu. Para a gente espelhar aí no telão, se der, para vocês terem uma ideia de como que essa curva está indo. Então, ali, quando foi feita a pesquisa IPEC, né, no caso, no dia 19 de março, tinha 41% de pessoas que avaliavam como ótimo ou bom o governo Lula. Aí passou para 39% no dia 11 de abril e caiu para o dia 9 de junho, portanto, hoje, para 37%. Caiu, então... fazendo a conta, não consegue fazer a conta, né? 4 pontos percentuais. 4 pontos, E aí, regular, começou lá atrás, né? 30%, manteve 30%, agora 32%. E ruim ou péssimo começou dia 19 de março, com 24%, subiu para 30% e agora está 32% ruim ou péssimo, ou seja, quase 8%, né, de pessoas que estão avaliando. O que vocês acreditam a esse desempenho que está caindo, né? Cada vez mais a avaliação do governo Lula? Diga lá, Ju manja disso aí. Olha, eu até vim me certificar aqui de dados anteriores que quando ele deixa o governo em 2010, ele deixa com 87% de aprovação. Não, foi algo, né, absurdo, marcado, assim, né? Histórico, assim, né? Se for pensar. Histórico, exatamente. E agora a gente vê o índice de 37, já é muito pouco comparado com o momento anterior, né? Tendo ele, sobretudo, um recalque imenso, mas enfrentado um desgaste enorme nesses últimos 13 anos, pelo menos, né? Desde a Lava Jato, sua prisão, depois saída da prisão, e agora pelo fato de continuarmos num universo polarizado. O próprio impeachment, né, da ex-presidente Dilma Rousseff, acho que tem um impacto, né, nessa questão também. Do a descrença, PT, né? Exato. A descrença nas lideranças populistas, né, que é a qual ele se configura, sim, né? Sim. Também. E um desgaste muito grande por parte do governo dele em implantar suas políticas, né? E ele vem passando por derrotas constantes. Este marco em relação ao meio ambiente agora desagradou a muitos votantes, por exemplo. A gente viu artistas... Fizeram ontem, né? Ontem teve manifestação. Tipo, um manifesto. Contra, assim, né? Exatamente. Contra o que era um ideal de frente ampla também, que não era nem para ser um governo Lula, né, especificamente. Se tornou o governo Lula porque ele era a liderança mais forte da coligação. Mas realmente eu receio que ele amargue mais ainda, que ele perca mais aprovação, sobretudo se a economia não demonstrar melhoras a longo prazo, né? E uma dificuldade, né, em relação ao Congresso também, né? Uma dependência, muito. quase que uma submissão em relação ao Congresso, né? Ele não parece mais tão aquele Lula forte que era nos seus governos anteriores, né? Então ele hoje tá muito evidente que ele tá com dificuldade para governar, para fazer aquilo que ele tinha em mente de fazer. Então, é claro, ele encontrou um cenário completamente diferente, com um Congresso completamente diferente, e um Congresso que tem muito poder, né? Então, assim, o governo anterior deu um poder quase absoluto para o Congresso. Então, eles não querem abrir mão desse poder, então eles estão disputando agora esse poder com o próprio Lula. Então, eu fico imaginando o Lula, que está acostumado a chegar no lugar e dominar tudo,
né? O que ele está encontrando agora, a dificuldade que ele está tendo, ele deve estar muito contrariado com isso tudo. Agora, tem um detalhe que eu acho que é importante, que assim, popularidade é uma coisa meio assim, o humor da sociedade varia e também varia às vezes de acordo... muito ligado à economia também, né? Então, mas veja, mas se pega assim, sei lá, o governo de transição que foi o governo Temer, depois do impeachment, aquela coisa louca. Então, o Temer chegou a 7% de aprovação. E assim, ele fez coisas importantes ali naquele momento para a economia e tal. Até o teto de gastos, né? Entendeu? Então, assim, o humor da sociedade vai variar. Mas eu acho que a dificuldade do governo Lula de agora é que, assim, para além da aprovação, né, regular para ruim, ele não está conseguindo fazer nada. Se o sujeito está fazendo as coisas e a aprovação está baixa, tudo bem, não tem problema. O humor da sociedade aumenta e diminui, né, com o tempo. Agora, o problema é que as duas coisas estão acontecendo agora. Então, quer dizer, a popularidade dele está caindo, né, a aprovação caindo, a rejeição aumentando. E o governo não... Eu vi várias pessoas comentando em redes sociais, porque eu falei outro dia aqui que o governo Lula não tinha começado. E aí apareceu um monte de pessoas mais à esquerda me marcando, falando que não começou o governo. Olha aqui, ó, aí bota uma coisa lá que o Lula fez recentemente, que assim, coisa que não diz muita coisa pra ninguém, né? Assim, o que interessa mesmo ainda não aconteceu, né? De fato, há uma paralisia, né, que a gente consegue observar. E se você for ver, até o humor do presidente Lula nesse mandato, né, no terceiro mandato, é diferente. É diferente, eu acho que ele está sendo muito subsidiado pela Janja também, no lado positivo, né? Que ela dá um up, assim, um gás nele, uma animada. Mas ele sozinho está muito retraído mesmo, em diversos aspectos. Mas não é a idade também? Não sei se é a idade, eu acho que mas ele ele passou ele a prisão também, claro. Né? Eu acho que isso. E aí quando ele chega e vê uma dificuldade tremenda, porque a realidade não é mais a mesma que ele enfrentou em 2003, né? E aí ele fala, gente, como é que eu vou tocar e deixar meu legado? Porque uma das coisas dele, né, concorrer é essa, deixar um legado. Aí tanto é que as viagens internacionais que ele tem feito, bom, enfiado os pés pelas mãos, a verdade, né? Porque falando um monte de besteira, não sei nem se é bom ou se é ruim, mas enfim. É isso. O problema da comunicação do governo, né? Também. Eu acho que a gente tem que chamar atenção para esse fato. Um monte de cabeçada, né? Tanto é que ele chegou para falar por falar esses dias, né? Gente, não vamos lavar a roupa suja em público, né? E a falta de uma estratégia de redes, né, bem adequada. Então, aquele negócio, eu já escutei muita gente falando isso, né? Que o PT é um partido analógico, né? Eles não conseguiram ainda se ajeitar, né, na comunicação de rede social. Então, assim, é muito ruim, porque também já estava dominado pelo outro espectro político e até o próprio bolsonarismo, que é o antípoda, digamos assim, do governo do Lula. Não, assim, ele basicamente dominam, né? Se elegeu pelas redes sociais, né, o Bolsonaro. Assim. Então, assim, eles sabem fazer, né? Eles sabem fazer. Ele é um fenômeno de internet mesmo. Agora, o PT não consegue, né? Não consegue se ajeitar assim numa comunicação mais efetiva pelas redes sociais. E é claro, assim, o momento para ele é muito adverso também por conta disso. Então, as pessoas depositaram uma esperança, né, num Lula de 2003. Não dá. Eu não sei nem se ele, na cabeça dele, pensava que ele ia encontrar um braço, igual aquele papo da campanha, né? Não, eu já fiz, vamos fazer de novo, né? Não ficou muito olhando para o passado, né? Será que vai ele ser bom, não sei o quê. Eu tava achando que era só estratégia de campanha, mas agora eu tô percebendo que ele acreditava mesmo, que ele ia chegar lá e ia encontrar aquela facilidade, aquele mar de, né? Assim, aquele voo de cruzeiro que ele encontrou logo depois de implantado o Plano Real. Então, não, é outro Brasil, tudo muito pior. O nosso colega, o Alexandre Borges, que também era da CNN, sim, era seu meu amigo, também, seu amigo também, né? Sim. Ele fez um comentário muito interessante, dizendo, será que toda a capacidade de articulação do Lula não foi superestimada para um período em que não existiam as redes sociais também? Não é? Não é curioso pensar nisso? Exatamente. Porque hoje a canelada vem assim na hora, né? Para qualquer coisa. Já ficar esperto, né? Exatamente. Porque assim, antigamente, se acontecia um negócio ou outro, ele chamava lá, fechava a porta, conversava com todo mundo e tal. Agora não tem mais isso, né? Inclusive tem gente lá dentro do Congresso, e até diria que é
a maioria por hora, que é contra ele e que está assim, disposto a atrapalhar. Mas eu acho que tem um outro aspecto também, que até o Lira chamou a atenção, que é a dificuldade da articulação do governo e que, de fato, tem enrolado algumas mancadas. Não é nem questão de liberar a emenda ou não, que isso tá acontecendo e tal. Mas é de receber os caras, entendeu? Assim, de dar moral para os caras. É isso, assim, de fazer a política da boa vizinhança também, que é uma coisa que pesa na política, né? Então, assim, eu acho que ele é conhecido, o Lula, né? Tem um traquejo político absurdo, assim. E não sei, assim, não sei se está muito escondido, mas a gente não vê mais tanto ele nesse protagonismo. Eu não sei, não sei. Eu não sei se esse protagonismo não está existindo porque ele não está sabendo fazer, mas eu acho difícil que ele não soubesse fazer. Ou se ele está cansado. Bodiei. Exatamente. Eu tenho para mim que ele está cansado, que ele está meio assim, meio sem saber o que fazer, eu acho. Eu acho que ele está interessado em outras coisas. Ah, é? Eu acho. Tipo, dialogar mais com o cenário internacional. Ele tem uma ideia mesmo. Você estava falando de deixar um legado, né? Mas um legado internacional, até porque cogitou-se, eu nem sei de onde saiu isso. Do Nobel da Paz? Exatamente. Eu acho que ele está afim disso. Tanto é que o próprio governo Dilma, anteriormente, tinha muita dificuldade também na área de comunicação nacional, mas internacionalmente, das relações internacionais, e a comunicação internacional para fora foi sempre muito boa por parte do governo. Não é verdade? Toda a comunicação internacional é melhor do que a nacional, do que a interna. É verdade. E agora sim, mesmo lá fora tá esquisito, né? Então as pessoas também estão olhando para cá e estão vendo porque tiveram vacilos, né? Agora, você falou do Nobel da Paz, inclusive ele sugeriu algo que não faz parte, assim, né, da política, da tradição, talvez, do Brasil, de liderar, mediar conflitos, né? E ele sugeriu o Clube da Paz, né? De mediar o conflito da guerra na Ucrânia, mas aí deu declarações falando que os dois países são iguais nessa questão, e na verdade são coisas diferentes. Mas né? eu acho que essas coisas todas que a gente comentou aqui, eu acho que isso tudo reflete menos na popularidade dele. Ah, sim, também. Né? Acho que as questões técnicas. Acho que as pessoas não se ligam tanto nisso, as pessoas não se ligam tanto nisso, eu acho. É verdade. Acho que ainda é meio. É muita questão econômica, então quer dizer, é óbvio que a questão econômica ia pegar e isso era certo, né? Tá saindo de um período que a gente estava saindo ano passado e aquele final de ano grotesco, com aquela gastança toda e tal. Então, assim, era certo que a confusão econômica ia vir. Estava encomendada já no final do ano passado. Então, as pessoas acham que estão sentindo isso. Então, você vai no mercado, as coisas estão aumentando de preço, entendeu? Eu moro na rua de trás de um mercado. Toda hora eu tô lá dentro, assim, vai comprar uma coisa, vai comprar outra. E cada vez que você entra lá, as coisas estão mudando de preço. Assim, tá assim, as pessoas estão percebendo. Lá na ponta, as pessoas estão percebendo isso. Assim, o poder de compra continua diminuindo. Desde o ano passado para cá, e vai diminuindo. Não, tá impressionante. Então, é isso que as pessoas percebem, né? E é contra isso que elas se insurgem, né? Então, no fim, a questão da popularidade está muito ligada a isso, assim, porque o Lula é uma figura popular mesmo, assim, mas ele não está conseguindo nem, né, levantar essa popularidade dele, porque talvez seja isso que a Ju falou, o foco dele é outro agora, e ele não consegue, então, fazer as pessoas olharem para ele aqui como aquele presidente capaz de consertar o país e trazer a paz e a ordem. E sabe o que eu acho também uma coisa para complementar? A sociedade mudou demais, né? Desde das jornadas de junho e julho de 2013, quando houve o ingresso de muitos outsiders para o meio político, e essa mudança mesmo do pêndulo também fez crescer uma direita que era praticamente inexistente. A grande novidade da política nos últimos anos é a direita. A entrada dos outsiders e a sustentação de uma nova direita, né? Claro,
parte que se transformou depois em extremista, mas outra parte que é absolutamente digna de disputa do meio e da narrativa. Porque não tinha uma então, oposição não tem de mais fato, só, né? não existe mais só Lula, né? Não existe só o Lula como a grande PSDB, liderança. PT, né? Exatamente. O PSDB é uma moça, né? Acabou, né? E Bolsonaro também vai deixar de ter esse protagonismo todo, eu acredito, no eu futuro. também acredito. Eu já falei aqui, inclusive. Você falou isso também? Eu acho que então, tá vendo? A probabilidade dele acham? sumir é altíssima. Mas por quê? Porque ele não é uma pessoa carismática, porque ele não tem mais poder na mão e ele não sabe o que faz sem poder, porque ele viveu 30 anos com o poder na mão, manejando assim as escondidas o poder que ele tinha, e agora ele não tem mais nada. Então o que ele tá fazendo? Ele só tá lutando para não ser preso agora. Mas ele é uma figura mas ele é uma... Ele é uma liderança populista também, exato, né? Mas é o que eu falei, ele é uma liderança populista não pela pessoa, ele não é uma figura. As coisas que estão a ele associadas é que fazem ele ser essa pessoa. O que ele fala, né? O que ele muito representa, digamos assim. Também, Ele não é uma pessoa assim... Ele é o que eu falei, ele é aquele tio do churrasco que passa meia hora que ele tá fazendo piada, você já quer que ele vá embora do churrasco. É desagradável. Inconveniente, né? Ai, meu Deus, entendeu? ele chegou. Ele é aí você começa, vou pegar uma coxinha lá. Você entende? Eu acho que é esse negócio. Então, assim, fala umas verdades, tá até legal e não sei o quê, só que, mas eu não falaria assim, né? Eu não falaria desse jeito. Então, ele não é essa figura carismática, gente, ele. Mas vocês conseguem ver que coisa maravilhosa que a gente vai viver quando a política não tiver só destinada a Lula e a Bolsonaro? A gente vai viver um outro clima. Mas vai acontecer isso? Uma hora vai. Eu não sei quando, mas uma hora vai, né? Eu acho que vai, mas vai demorar. Provavelmente vai demorar um pouquinho mais, mas eles não vão viver a vida toda também, né? Porque o Lula não vai ser candidato à reeleição, né? Mas assim, sempre tem esse não dá pra duvidar de nada, né? O problema do populismo no Brasil é grave, né? Porque, claro, você tem uma população de miseráveis, altíssima, que depende do político. Então, assim, as pessoas vivem em função disso, né? Em função de votar em alguém para poder comer, para poder morar em algum lugar. Então, assim, isso é terrível. Você torna as pessoas reféns, né? Então, todo político brasileiro, ou a imensa maioria deles, maneja isso muito bem. Eles sabem disso. E é por isso que o país é como é. E continua sendo como é depois de tantos anos e tantos anos. Porque eles aprenderam a trabalhar manejando a miséria das pessoas. Então, assim... O tempo inteiro. Então, é muito complicado a gente conseguir transformar a política brasileira numa coisa menos, digamos assim, polarizada ou populista diante de uma situação como essa, né? Que pelos rincões do Brasil, o sujeito chega na época de eleição lá, bota um monte de nota de 50 no bolso, vai entrando nos bequinhos, vai dando dinheiro, vota em mim, e, entendeu? E vai se perpetuando no poder. Então, é muito difícil a gente mudar esse cenário. Eu acredito na mudança, sim. Mas assim, aí puxando a brasa para minha sardinha. Eu sou professor, então acredito na força da educação. Então, mas é uma força que ainda nem começou, talvez. Mas quando a educação começar a focar nisso, né, em formar uma população diferente, de mentalidade diferente da que a gente tem hoje. Cultura política, né? Cultura política. Cultura política. Exatamente. É o que eu designei. Qual é a meta do Noar agora, né? O Noar é um programa de cultura política, né? Então eu tô lá, semana que vem eu vou falar de filmes. Então as pessoas acham que não tem nada a ver, tem muito a ver, né? É você expandir o horizonte, você não ficar pensando só no dinheiro, na conta que você tem que pagar, mas tentar expandir a consciência, né? E o imaginário. É um exercício maravilhoso, imagina. Eu acho que aí sim a gente pode pensar num Brasil daqui uns anos ou talvez décadas que vai ser um país que não vai ficar refém, né, de determinadas lideranças que são populistas, né? Que não seja engolida também pelo centrão, né?
Porque, assim, o benefício da liderança populista também é ter uma força executiva que ela é muito forte e não deixar com que o governo como um todo seja engolido pelo Centrão. Esse é o grande benefício, né, Paulo Cruz? Porque aí é complicado, né? Muito. Porque aí a gente fica meio sem rumo mesmo.